E o que nós podemos identificar, Washington, também nessas Olimpíadas, que eu estou identificando muito, seria justamente, né, digamos assim, a quantidade de descendentes afros que estão conseguindo angariar medalhas. Muitos. Exatamente, e isso é algo muito, mas muito importante mesmo, né? Nós temos até uma ginasta do Brasil que ela faturou uma medalha de ouro, uma medalha de prata, que foi algo impressionante, né? E uma ginasta justamente que veio, né, de uma camada subalterna e que se dedicou extremamente ao esporte. E o interessante nós comentarmos sobre isso, que quando eu falo sobre essa questão de descendentes afros estarem conquistando medalhas, isso serve justamente para o quê? Para romper as barreiras, né, do preconceito. Porque eu sempre costumo dizer, tem pessoas que acreditam que o preconceito ele está amenizado na humanidade, mas não está amenizado na humanidade, de forma alguma. E os países capitalistas, aqui ninguém tá, eu não estou falando dentro do viés socialista, não vão achar, poxa, o Renatão é socialista, não, eu tenho minha concepção política, né, eu não mudo minha concepção política de jeito nenhum, eu tenho minhas ideologias, né, construí durante minha trajetória, volto desde 1989, os meus heróis, alguns dos heróis, na verdade, que eu vi surgir, eles, no meu ponto, me decepcionaram muito, mas eu tenho minha ideologia política. E deixando bem claro, né, trazendo como referência o Brasil, as camadas subalternas elas estão também demonstrando seu poder, independente que sejam negros e brancos. Nós tivemos aquela garotinha do Maranhão, a Raíssa Leal, Sim, a fadinha do né, skate. a fadinha do skate. Incrível, Né? a menina muito extrovertida e ia Exatamente. dançando, depois parava a prova, o calor extremo no Japão, colocava o colete de gelo, Isso. se preparava, dançava de novo e ia, e é incrível. E eu ia até falar, Renatão, o que é que acontece? A gente, ontem, por uma curiosidade, estava passando no Instagram e tinha visto que o Brasil está em 16º, 18º no pódio das Olimpíadas em geral, né? Pódio de medalhas. Para quem não tem nenhum incentivo em jogos, a gente pode ver que tem uma galera que se dedica muito. Demais. Mesmo sem incentivo, sem nada. E é um país forte, é um país de gente guerreira que tem um objetivo, põe na cabeça, que quer e que vai. E eu acho que a fadinha do skate é um grande exemplo pra gente, porque eu vou falar isso no nosso próximo podcast que eu vou fazer. A gente vai falar um pouco mais de engenharia elétrica, né? Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia elétrica e eu caí na engenharia elétrica por uma coincidência, né? Eu gostava de desenhar, como você falou aqui no começo, e aí eu pensava em fazer a arquitetura. Por que arquitetura, né? Porque a única coisa que eu imaginava quando eu era mais novo era desenhar. Né? Não tinha, tinha os professores, tinha aquela questão de fazer o direito, fazer a medicina, mas a gente não tinha aquilo tão perto na família. E aí eu imaginava, não, eu quero desenhar, quero fazer animação, eu queria fazer aqueles desenhos, mas não tinha. Então o que chegaria mais perto seria a arquitetura. A arquitetura não tinha em Sobral na época, então o que chegaria mais perto seria a engenharia civil na UVA e a engenharia elétrica na UFC. Eu passei na engenharia elétrica, não fui atrás da uva, não sei até hoje se passei ou não, mas aí falaram, não, o diploma é legal, o diploma é bacana, tem peso, tem aquela coisa toda, e segui até o 10º período sem saber com que eu iria trabalhar. Então, assim, existem responsabilidades muito grandes que eu quero passar para frente depois, né, e a gente falar um pouco disso, mas que uma pessoa em especial lá, que eu digo que ele foi meu professor, hoje ele é meu amigo, ele me ensinou como ganhar dinheiro, mas foi ele, não foi a faculdade em si. Né? A gente tem algumas dificuldades, enfim, e isso a gente precisa de uma orientação. E quantas crianças, quantos jovens não têm esse vigor, essa força, essa espiritualidade para tantas coisas e acabam se perdendo porque não tem um incentivo, não tem um direcionamento, não tem uma orientação, que vão dizer, ó, pronto, você vai ser uma pessoa ou então um profissional de extremo sucesso. É verdade, eu acho isso que você colocou, né, até agora pela madruga, né, o Brasil faturou mais 2 medalhas, que foi no boxe e também no esporte aquático. Excelente, aquele rapaz do Viu? boxe. Exatamente, também outro baiano, né? E o interessante que você colocou, essas pessoas como a própria Raíssa Leal, uma garotinha, né, que veio de um subúrbio de Imperatriz do Maranhão, como o próprio, eu esqueci o nome do boxeador, me faltou a memória agora,
eles são justamente nordestinos. E no Brasil, atualmente, está existindo uma problemática muito grande, Washington, que é a ausência de incentivos, né? Não apenas incentivos ao esporte. É duro, na verdade, entender que o Brasil já vai conquistando, se não me falha a memória, 6 medalhas de ouro. E o governo federal, nosso presidente, né, não fez nenhuma alusão a nenhum desses atletas, né, completamente ele não fez nenhuma alusão, que no caso seria o Herbert Conceição, né, o boxeador, viu aqui a memória, viu? Então, no caso, ele não fez nenhuma alusão a esses atletas e isso daí é justamente triste, né? Nós vivemos em, digamos assim, em um período que você não sabe, na verdade, qual seria, digamos assim, qual seria a orientação, então qual seria o setor que o governo vai valorizar. O governo não valoriza a educação, o governo não valoriza o esporte, o governo não valoriza a cultura. A prova concreta é que semana passada nós tivemos, na verdade, um incêndio na Cinemateca, Sim, uma viu? perca Uma perda, na lamentável, verdade, lamentável. lastimável. E o governo deixou bem claro que ele não teve culpa nenhum, por isso que o Estado de São Paulo agora vai assumir, né, justamente esse posicionamento de tomar de conta da Cinemateca. Então a situação é uma situação completamente lamentável. Mas esse período, Washington, serve justamente, né, como um exemplo que, apesar dos pesares, devido a essa pandemia que teve, que os Jogos Olímpicos eram para ter sido realizados no ano passado, em 2020. Isso era o que eu ia até falar. É interessante a gente ver, porque acho que é a primeira vez que isso acontece, a gente tem os Jogos Olímpicos numa diferença de 5 anos. Não sei se aconteceu outro ano, a Não. memória não me vem. E a gente tem todos os campos, né, todos os estádios com Tóquio 2020. Uhum. Então eu imagino como será daqui a 10, 20 anos, imaginar como será as Olimpíadas, então como vai ser retratado nos livros de história, ou enfim, dizendo que os Jogos Olímpicos de 2020 foram passados em 2021, pelo que? Por uma parada geral no mundo que teve, que foi uma pandemia. Né? É uma loucura da gente parar e imaginar que tem muita gente sendo afetada, né, diretamente. Uhum. Até tem um